Olá a todos. Eu sou Felipe Nobre, analista de investimentos da Belt, responsável pelo setor de saúde. Neste segundo vídeo sobre nossos principais investimentos, vamos falar sobre o grupo Apvida, uma operadora de planos de saúde que fez seu IPO em 2018 e da qual somos sócios desde então. Para quem não conhece, o Apvida é uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, com mais de 3 milhões e meio de beneficiários em todo o país, com concentração das regiões Norte e Nordeste. O Apvida opera em um modelo verticalizado, no qual o plano de saúde administra uma extensa rede própria, com cerca de 40 hospitais, mais de 3 mil leitos e uma dezena de laboratórios, clínicas e pronto-socorros. Em termos financeiros, o Apvida teve uma receita líquida de quase 6 bilhões de reais no ano passado e um lucro de cerca de 850 milhões. Hoje, a empresa vale por volta de 40 bilhões de reais na bolsa. Nessa primeira parte do vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês os pilares da nossa tese de investimento e por que nós acreditamos que o Apvida está muito bem posicionado para gerar valor operacional relevante por diversos anos. Para começar, o Apvida opera em um setor relevante e promissor. O setor de planos de saúde movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano e cresceu de forma bastante robusta nos últimos 20 anos, a despeito das diversas crises. Nós esperamos que esse forte crescimento vá continuar por décadas, beneficiados por uma demografia favorável e por um aumento da penetração de planos de saúde, já que hoje menos de um quarto da população brasileira tem acesso a planos privados. Além disso, esse setor enfrenta o problema estrutural da elevação dos custos médicos, que sobem acima da capacidade de pagamento das famílias e das empresas. Com isso, operadoras que conseguirem controlar bem os seus custos e oferecer produtos mais acessíveis têm a oportunidade de se diferenciar de forma significativa e duradoura. E nós acreditamos que o Apvida faz justamente isso. Com um modelo altamente verticalizado, a empresa entrega uma proposta de valor muito poderosa para seus clientes, oferecendo um produto de acesso completo à saúde a preços baixos. O Apvida conta com a mais extensa rede própria do país hoje, permitindo que cerca de 90% do seu custo ocorra dentro de casa. E por que isso é importante? Isso é importante porque permite ao Apvida alinhar os interesses de todos os elos da cadeia de saúde, permite padronizar os protocolos médicos em todas as suas unidades e permite unificar o prontuário de seus pacientes. Essas medidas trazem agilidade e segurança no atendimento e reduzem desperdícios. Além disso, a empresa consegue gerir de forma coordenada os seus recursos, otimizando o processo de compra e a alocação de pessoal clínico e de equipamentos. Esses elementos trazem uma eficiência operacional que permitem ao Apvida controlar muito bem os seus custos e, com isso, oferecer produtos completos de acesso à saúde a preços bem mais baixos do que os de seus concorrentes. E o melhor, o Apvida consegue aliar essa proposta de valor aos seus clientes com um dos maiores retornos do setor. Para ilustrar isso, vamos ver como evoluiu a margem operacional de diversas empresas ao longo do ano passado. Para começar, vemos que a média nacional foi de apenas 2%, o que é bastante baixa para qualquer indústria. Dentre as principais empresas que operam no modelo de rede aberta, vemos que a margem ficou mais ou menos por volta desse valor, com destaque positivo para a Sul-América, com margem de 5%. Já dentre as verticalizadas, que operam em um modelo similar ao do Apvida, vemos que a empresa lidera com folga, com a margem operacional de 18%. Essa combinação de menor preço e maior margem é rara em qualquer setor. E essa mesma eficiência que permite ao Apvida controlar bem os seus custos, também facilita uma gestão eficiente da sua base de ativos, de modo que o Apvida entrega um retorno sobre o capital investido acima de 60% e uma conversão de EBITDA em caixa acima de 90%. E ao entregar essa proposta de valor atrativa para uma parcela bastante grande da população, o Apvida tem a oportunidade de continuar crescendo de forma consistente por muitos anos. No Norte e Nordeste, berço da empresa, o Apvida tem cerca de 29% de share na média, mas 41% de share nas 3 principais praças. Isso indica que,
Apesar de uma barra mais alta para continuar crescendo na região, ainda há espaço para ser capturado nessas outras cidades, como vem ocorrendo nos últimos anos. Mais importante, a penetração de planos de saúde nessas regiões ainda é muito baixa, sendo de apenas 1/3 da do restante do país. Com seu modelo de baixo custo, o Apvida deve capturar uma parcela substancial desse aumento de penetração nos próximos anos, à medida que mais pessoas tenham acesso a planos privados de saúde. No ano passado, com as aquisições da São Francisco, do Grupo Américas e da RN Saúde, o Apvida dobrou seu mercado endereçável, passando a acessar as regiões Centro-Oeste e o interior de São Paulo e Minas Gerais. Esses são mercados fragmentados, com a economia historicamente mais resiliente do que as outras regiões, e nas quais o Apvida tem apenas 13% de market share. Nós acreditamos que essas regiões vão ser um vetor importante de crescimento para os próximos anos do grupo. Além disso, temos ainda 13 milhões de vidas no Brasil que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Aqui, o ambiente competitivo é mais acirrado, mas também são vidas que podem ser abordadas pela companhia nesse processo de expansão nacional. O primeiro passo para isso já foi dado com o início de uma operação em Santa Catarina, no município de Joinville. Por fim, chegamos ao ponto mais importante em todos os nossos investimentos: as pessoas. A família Pinheiro, com o Jorge na posição de CEO, o Cândido Júnior como vice-presidente comercial e o Dr. Cândido, fundador e presidente do conselho, é o que chamamos na Velt de True Long-Term Owners. Eles construíram a Apvida do zero, saindo de uma pequena clínica em Fortaleza 40 anos atrás para se tornarem uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil. E o mais impressionante, chegaram até o IPO crescendo apenas com capital próprio, em um momento de diversas crises no país. E mesmo no IPO, a empresa levantou capital apenas para aquisições, de modo que hoje são donos de mais de 70% da empresa. Além desse histórico de execução excepcionalmente bem-sucedido, a família tem uma visão muito clara para o negócio: democratizar o acesso à saúde de qualidade no Brasil. Essa visão permeia todas as decisões estratégicas e está disseminada na cultura da empresa. Estarmos junto dos melhores empresários do país é o principal fator que olhamos em investimentos em tempos normais. E vale ainda mais em tempos de estresse, como os que estamos vivendo hoje, repleto de incertezas e desafios, mas também de oportunidades. E para explorar em mais detalhes como a Apvida tem navegado por esses desafios e oportunidades, eu tenho o privilégio de conversar agora com o Dr. Jorge Pinheiro, CEO do Grupo Apvida. Jorge, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente e pela parceria ao longo desses anos. Eu que agradeço, Felipe. Espero poder contribuir e sempre com muita transparência, informar que ações a gente tem feito e agradecendo muito a parceria. Legal. Jorge, então, para começar, você poderia contar para a gente como que o Apvida se preparou para essa crise, né? O que norteou esse processo e quais foram os maiores desafios dessa empreitada? Legal. Então, Felipe, realmente foi em curtíssimo prazo, foi uma virada de rota, pelo menos do ponto de vista de gestão, bem importante. Logo que a gente soube da possibilidade do vírus chegar ao Brasil, especialmente com o acontecido na Europa, que passamos a ter uma série de informações de qualidade, diferentemente de quando o vírus ainda estava na China, que se achava que poderia ficar muito mais naquela região. Então, a gente montou, primeiramente, um comitê interno que passou a fazer uma série de avaliações. A primeira delas foi no sentido de dimensionar a estrutura física para um cenário similar ao que ocorreu na Europa. Essa foi a nossa preocupação inicial. Será que nós vamos ter leitos para atender a todos os nossos usuários? Se acontecer no Brasil a mesma coisa que vem passando a Itália?
E aí fizemos algumas projeções. As primeiras foram dramáticas. A primeira projeção que a gente fez apontava que a gente precisaria de 2.500 leitos. Seria um aumento significativo. E fomos, então, para a prancheta, fomos para a engenharia, fomos para a arquitetura, fomos para o time da área hospitalar. E fizemos, de fato, projeções. Com base nesse primeiro estudo, nós verificamos que a nossa rede própria conseguiria aumentar sem qualquer ampliação 1.500 leitos, que já era uma quantidade bem significativa. E aí, O que é que Jorge, nós fizemos? De UTIs, é isso, né? 1.500 leitos entre enfermarias e UTIs. Perfeito. Eu estou falando sem abrir novas unidades, inclusive aquelas que a gente já tem e não estão em operação. A gente conseguiria abrir, em curto prazo, 1.500 leitos. Perfeito. Adicionalmente a isso, como a gente tinha um gap de 1.000 leitos, a primeira decisão que nós tomamos foi: vamos alugar hotéis. E fizemos isso. Alugamos, fizemos contratos em 4 grandes cidades, onde a gente achava que a pandemia poderia afetar com mais força. Fizemos contratos de locação de hotéis que acabavam de fechar em função do turismo estar em recessão. Fizemos os contratos e partimos para a área de engenharia para poder providenciar esse incremento de leitos. Foi um trabalho rápido que a gente fez, em parceria com a indústria de fornecimento de gases hospitalares. A área de suprimentos correu numa velocidade enorme para poder garantir compra de respiradores, de monitores, etc. E tudo isso foi coordenado através de basicamente, o acompanhamento no conselho, através de reuniões semanais, extraordinárias, reuniões de 1 hora, toda segunda-feira, das 11 às 12, que não existem mais essas reuniões, e, em especial, na área executiva, com a criação de uma comissão específica que eu presidi, que a gente reunia todos os dias das 8 às 9 da manhã, sábado, domingo, feriado. Então, montamos um time na diretoria multidisciplinar e disparamos uma série de ações. Como eu te falei, a primeira delas foi garantir estrutura física. Fizemos isso, então a gente tinha dentro de casa 1.500 leitos, mais hotéis, a gente chegava lá aos 2.500 leitos que a gente precisava. E aí passamos a ter várias outras atuações. A segunda delas foi no sentido de garantir EPIs para os nossos médicos, enfermeiros, etc. A gente sabe que, naquela época, a guerra por EPIs era uma batalha mundial, em que todos os países, todos os governos locais, empresas, batalhavam para ter a máscara face shield, para ter a máscara cirúrgica, essa que eu estou usando aqui agora, para ter os aventais, etc. E a gente, por ter começado, acho que de uma maneira bem antes que o restante do Brasil, acho que esse foi o nosso grande diferencial, a gente conseguiu se estocar de EPIs. Por que isso era tão importante? Porque a gente sabia que só iam ter médicos, só iam ter enfermeiras, só iam ter pessoal administrativo nos hospitais aqueles que oferecessem as melhores condições de proteção individual, porque o médico, com medo daquela situação toda, só ia trabalhar onde oferecesse boas condições de trabalho. Então, isso foi a nossa segunda grande preocupação. A partir daí, as outras foram ainda em suprimentos, como eu acabei de falar, e também em protocolos médicos. Essa foi uma das decisões mais acertadas que a gente tomou. Montamos um comitê específico, com especialistas de diversas áreas, conversando com outros especialistas, não só do país, mas de outros países. São 5 países que têm colaborado com a gente através da troca de experiências, e aí a gente, de uma maneira bem assertiva, tenho certeza disso, de uma maneira bem preventiva, conseguimos estabelecer 2 protocolos bem eficientes, um para abordagem de pacientes ambulatorialmente e outro para uso hospitalar. Isso tem ajudado nos ajudado de maneira a evitar que os pacientes se agravem na sua doença e entrem e precisem de internações, inclusive terapia intensiva, ou em precisando de internações, a gente tem abordagem mais eficiente.
Aliado a isso, e esse protocolo foi mudado várias vezes, é importante se dizer. Então, as informações iniciais, só para dar um exemplo claro, eram de que o corticoide era totalmente contraindicado nessa situação. E hoje a gente já sabe que isso não é verdade. Já há alguns meses meses não, mas semanas, claro, um mês e meio, acho que essa pandemia só está no Brasil há 2 meses e pouco, mas ela é tão intensa que a gente acaba perdendo um pouco a noção. Mas depois a gente veio a protocolizar o uso de corticoide na fase inflamatória da doença, que seria um aliado importantíssimo, assim como outras alternativas. Bem, além disso, nós criamos uma plataforma de atendimento à distância para os nossos usuários, através de teleatendimento por telefone. Esse foi o primeiro que a gente lançou, não só com médicos, mas com enfermeiros, com nutricionistas, com psicólogos, que a gente sabia que isso poderia trazer algum distúrbio social em função de toda essa doença. E também desenvolvemos uma plataforma de consulta à distância através do smartphone, do computador, que fornece uma consulta completa, inclusive com envio de receitas e prescrição de exames à distância. A gente tem feito mais de 2.000 consultas todos os dias, permitindo que o usuário fique no seu conforto, no seu lar, e que a gente possa ser mais efetivo na fase mais inicial da doença. Foi fundamental que a gente atuasse de maneira precoce, evitando agravamento de casos e internações. Por fim, a gente montou uma estratégia forte de gente, de pessoas. A gente sabia que alguns estados tiveram experiências muito mais críticas, como o estado do Amazonas, que teve uma curva muito aguda da doença, mas também já está em queda livre a quantidade de casos, graças a Deus, podemos falar sobre isso depois. Mas por se tratar de um evento muito agudo, havia uma necessidade imediata de muitas equipes. Por exemplo, naquele estado a gente abriu 5 ou 6 UTIs novas, talvez me fuja a cabeça aqui, mas acho que 6 UTIs novas. Imagine a gente ter que trazer naquela situação, não só a gente estava abrindo UTIs novas, mas todos os outros hospitais particulares, todo o estado do Amazonas estava abrindo UTIs novas. Então, qual foi a nossa saída também, que eu achei a gente atuou de maneira bem inteligente, foi fazer o deslocamento de pessoas de regiões que não estavam com acometimento da doença. Então, levamos médicos, fisioterapeutas, enfermeiras das mais diversas regiões do país, sempre para aquelas que estavam com maior acometimento. Fizemos isso de maneira bem eficiente. Por fim, utilizamos para toda essa logística envolvendo gente, envolvendo equipamentos, respiradores, monitores, EPIs. Fizemos uma logística aérea, porque as logísticas terrestres estavam prejudicadas, e conseguimos, então, ter uma assertividade, ter regionais, polos logísticos regionais que nos ajudavam a enviar suprimentos, enviar médicos especializados, enviar EPIs para cada cidade que precisaria mais de qualquer insumo ou de pessoas. Então, a gente fez isso de uma maneira tão eficiente que em nenhum momento nós tivemos qualquer risco de desabastecimento dentro da nossa rede própria. Nós não precisamos em nenhum momento comprar nenhum leito fora em rede credenciada. Então, acho que o trabalho foi assim, muito assertivo. A gente recebemos, inclusive, muito reconhecimento da sociedade, recebemos também muitas notas de agradecimento, que acho que o trabalho foi muito bem feito. E aí, por fim, para encerrar tudo isso, a transparência e a comunicação, que a gente não poderia deixar de fazer da mesma forma. Nós somos a primeira empresa brasileira, e talvez a única, a passar a divulgar boletins diários da casuística da doença, de maneira corajosa, franca, honesta, mostrando desde o início dessa experiência quantas altas, óbitos, internações, atendimentos a gente tinha por cada estado, e isso eu não vi acompanhar em outros pares, porque não é fácil desnudar esse tipo de informação.
para a sociedade como um todo, mas a gente achava que eram informações estratégicas para a sociedade como um todo, não só para outras empresas privadas, especialmente para o Ministério da Saúde, para as secretarias estaduais municipais, para entenderem como é que está vindo a evolução e como é que a gente estava enfrentando isso tudo. Mesma coisa fizemos com os investidores, passamos a quinzenalmente informar de todas as ações que a gente tem feito no combate à Covid. Acho que também o mercado reagiu bem e de uma maneira também inovadora. A gente passou a dar detalhes específicos da operação. E até para ilustrar um pouco melhor para os nossos investidores, né? Como é que foi, né? Está sendo o dia a dia aí na ponta. Eu pedi a gentileza para o Anderson Nascimento, né? Que é teu diretor de rede própria, né? Gravar um vídeo curtinho, né? Ele que está lá, né? Nos hospitais, coordenando tudo isso, contando um pouco como foi esse dia a dia, né? Então, se me permite, eu queria passar rapidinho, né? Um vídeo só de 3 minutos, com ele transmitindo essa mensagem. Claro. A velocidade de disseminação, contaminação e a chegada de pacientes graves nos hospitais foi algo que nunca tinha visto anteriormente. Os pacientes chegavam em grande volume. E aí entrou a nossa grande vantagem, uma empresa verticalizada. Nós conseguimos rapidamente transformar leitos de enfermaria em leitos de UTI de acordo com a demanda, o que nos garantiu assistência a todos os beneficiários que precisaram de atendimento. Quanto mais o volume aumentava, mais nós aumentávamos o volume de leitos. Nós aprendemos a lidar com uma situação inédita, que felizmente não aconteceu ao mesmo tempo em todas as praças. Essa sazonalidade da doença nos permitiu gradativamente aprender a lidar com a doença, preparar equipes, transportar equipamentos de praças menos ofensoras para praças mais ofensoras, o que fez uma grande diferença. Outra grande vantagem foi que os nossos protocolos, a qualquer mudança, mudam nacionalmente imediatamente após a implantação. E nós conseguimos gerenciar o número de pessoas que são atendidas dentro dos protocolos, que estão sempre acima de 90%. Ou seja, nós garantimos que os clientes tenham o mesmo atendimento em qualquer região do país. Consultas por telemedicina, chat, análise de exames por inteligência artificial, protocolos gerenciados eletronicamente, prontuários eletrônicos totalmente acessíveis de qualquer ponto do Brasil. Hoje, vencemos já a batalha em grandes praças. Posso dizer que a Praça de Manaus, a Praça de Belém, a Praça de São Luís e até mesmo Fortaleza já estão num platô inadescendente. Ainda temos grandes desafios. A doença tem que ser vencida em todo o país. Mas eu asseguro, nós temos capacidade técnica, capacidade logística e acomodação para atender todos os nossos pacientes. Esse é o nosso grande desafio e nós estamos mostrando que sabemos fazer isso, independente da situação que estamos passando. Um abraço. Eu quis trazer esse vídeo, né? Acho que tem muito do que você já falou, né? Mas como o Anderson, alguém que está vivenciando no dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa situação, eu acho bacana de ouvir dele, né? Tudo que vocês fizeram, os benefícios que esse modelo vertical do Apvida pode trazer, né? E acho que um próximo tema, né, que você até comentou um pouco, que eu acho interessante, né, que é todo esse processo de descoberta, né? Essa doença é, de fato, muito desconhecida, né, totalmente sem precedentes, né? Não só a transmissão, mas a doença em si, como ela afeta o organismo, né? E vocês aí no Apvida, né, vocês partem até de um ponto privilegiado para esse entendimento, né, dado que vocês têm acesso a todas as informações de saúde dos beneficiários através dos prontuários eletrônicos
e também consegue disseminar esse aprendizado de forma muito rápida, né, com todos os prontuários, né, unificados em toda a rede. Né. Chegou a comentar no começo a questão do corticoide, tudo, que foi um dos aprendizados, mas até contar para a gente, assim, de forma geral, né, o que é que o Apvida aprendeu, né, nessas semanas de doença, né, como é que isso foi cascateado, digamos assim, para a rede e quais foram os benefícios, né, principalmente para os usuários, mas também para a empresa como um todo. Então, você tocou num ponto fundamental que nos permitiu ter uma agilidade enorme, né, para que a gente pudesse fazer adaptações. Como eu te falei, os nossos protocolos médicos e como o próprio Anderson acabou de referendar, nem tinha visto esse vídeo ainda, mas é que a gente mudava protocolos em questão de horas. Então, temos uma informação nova vinda da Espanha, através da anticoagulação, que é importante, que a gente tem notado que tem os microtrombos ocasionam insuficiência respiratória e também outros órgãos. Então, a gente estudava, conversava com outros centros e então a gente implementava, ajustava a dose de cada um deles. Então, nós mudamos. Eu não saberia dizer quantas vezes a gente mudou o protocolo. E o protocolo foi mudando. Primeiro era um só para a doença toda, depois a gente entendeu as fases da doença, caracterizou as fases da doença e particularizamos o protocolo de atendimento de acordo com cada fase dela, de acordo com o ambiente que o usuário estava, se era hospitalar ou domiciliar. Então, realmente foram muitas as mudanças, né? Em uma delas, uma atitude importante da empresa que passamos a doar medicações que não eram encontradas nas redes de farmácia. Havia uma comoção não só no país todo, né? Então, o meu telefone não parava de ligar, dizendo: olha, seu médico prescreveu essa medicação e eu não estou conseguindo comprar nas farmácias, o que é que vai acontecer? Então, a gente teve uma atitude também importante, corajosa e pioneira de fazer doação de medicações para que não faltasse o que fosse necessário para o nosso usuário. Então, a abordagem clínica ela mudou e vem mudando a cada dia, ela está estabilizada. Eu acho que nos últimos, vamos falar nos últimos 15 dias, eu acho que foi talvez a última vez que a gente mexeu nesse protocolo, mas até então foram muitas as alterações de acordo com informações consistentes que a gente verificava, a gente fazia ajustes. Agora, de novo, tudo isso só possível porque temos um único sistema rodando todas as nossas unidades, ajustes que são feitos em sistema e agora refletem imediatamente lá no sul, como também lá no norte, no Amazonas, fazendo assim com que a gente conseguisse trazer o melhor e ter mais eficiência na Jorge, nesses ajustes, vocês tiveram benefícios perceptíveis, né? Algo que não necessariamente científico, mas vocês viram em tempo de internação ou complicações, enfim, da doença ao longo que foram aprendendo e ajustando os protocolos? Não tenho dúvida disso. A gente, a cada implementação de nova, e fizemos ajustes, claro, mas a evolução que a gente notou no manuseio dos casos, comparando com os primeiros dias da doença que a gente passou a enfrentar, a cada novo ajuste em protocolo, é claro que isso é um aprendizado às vezes você dá um passo para trás, mas depois dá 3 para frente, 4 para frente, é um aprendizado, né? Como qualquer outro. Mas é perceptível e as impressões clínicas de toda a nossa linha de frente, da nossa comissão técnica, é que agora nós temos um conhecimento, uma experiência que tem nos ajudado de maneira bem sólida a fazer a melhor abordagem possível, melhor abordagem possível. A gente sabe que essa é uma doença gravíssima, que em situações em que a resposta inflamatória é muito exagerada, e em especial em doentes com algumas comorbidades, a situação é muito grave. Mas a gente tem conseguido, eu não tenho dúvida, manusear os nossos usuários de maneira a evitar agravamento de casos. Esse é o mais importante. Essa tem sido a nossa atuação mais importante. Olha, a gente tem que
estar na casa do usuário, na hora certa, no início dos sintomas, ao invés de dizer para o usuário, só me procure quando você estiver doente. O que a gente fez? Se tiver doente, se sentir qualquer coisa, me liga, me fala, liga, usa o teleatendimento, liga para o chat, entre em contato com o chat, ou então faz uma videoconsulta. Ou seja, nossa ideia sempre foi ser mais proativo, ser o mais precoce possível para que evitasse agravamento dos casos. Perfeito. E aí, Jorge, que com toda essa pressão vinda do Covid, né, pode comentar como é que ficaram os atendimentos não relacionados à pandemia, né? E aí de forma mais ampla, na verdade, né? Como é que tem sido a satisfação geral dos beneficiários com tudo que a Apivida tem feito em relação à pandemia em si e, no geral, do atendimento, né? Então, a gente tem tido mais diversos relatos de entes privados e públicos também, de reconhecimento de toda a nossa atuação, que foram dezenas, centenas de relatos Brasil afora de usuários da rede pública e da rede privada sem atendimento, e a gente sempre ofertando atendimento pontual nas urgências, sempre ofertando leito de terapia intensiva ou de enfermaria quando necessário, doação de medicamentos, atendimento à distância, ou seja, todo esse pacotão, transparência, tem feito com que houvesse um reconhecimento importante da sociedade de uma maneira geral, com atuação rápida, eficaz, com todas as flexibilizações que a empresa teve que fazer, implementou no sentido de garantir o melhor atendimento possível. E com relação à segunda pergunta, hoje nós estamos fazendo algo em torno de dados do mês de maio, pouco menos de 30% de consultas eletivas. Nós não deixamos de ofertar consultas eletivas aos nossos usuários, porém, em função de várias cidades estarem em regime de isolamento total ou parcial, quarentena, desculpa, total ou parcial, é natural que o usuário tenha uma procura menor ao serviço de saúde, evitando tentar se contaminar no deslocamento. A gente tem feito, dados de maio, algo em torno de 30% das consultas que historicamente fazemos. E com relação às cirurgias, a gente vem obedecendo às orientações do regulador, a Agência Nacional de Saúde, que determina que a gente faça apenas as cirurgias em caráter de urgência. Não estamos fazendo cirurgias eletivas no momento, até por orientação do regulador, para evitar a contaminação desnecessária e disseminação da doença. Perfeito. E aí, Jorge, outro tema que para nós é importante é como as empresas estão contribuindo para a sociedade nesse momento tão duro que o Brasil está passando, né? Eu entendo que vocês têm atuado nesse sentido, principalmente com compartilhamento de tecnologia e de conhecimento, né, com diversos órgãos públicos, né? Você pode comentar um pouco sobre esse aspecto, né, como a Apivida tem lidado com ele? Claro, a Apivida especificamente tem atuado fortemente compartilhando informações, compartilhando protocolos, inclusive nossos protocolos foram utilizados, notícias que chegaram a nós por várias secretarias de saúde estaduais, copiaram ipsiliteres o que nós desenvolvemos aqui, e eu falo isso com nenhum tipo de crítica, muito pelo contrário, a gente tem atuado de uma maneira muito transparente, e a gente quer, de fato, que a gente consiga contribuir com a sociedade. A gente ativamente tem falado com secretarias de saúde de Estado, com o Ministério da Saúde, compartilhando dados, informações, as melhores experiências. Então, essa é uma atuação específica. Naturalmente que um dos programas mais fortes que nós fizemos nessa época foi a doação de medicamentos. Imaginem centenas, milhares de prescrições que saíam todos os dias das nossas urgências, e usuários sem condição de adquiri-las. Então, foi uma atitude que está além do que a regulação nos obriga ou nos permite, que não, a gente sabe que medicamentos para uso ambulatorial não tem cobertura. Sim. Mas através de uma ação em parceria com a Fundação Ana Lima, que é o braço social da empresa, mas não financiado por ela, fizemos esse tipo de doação, assim como
doação de equipamentos para alguns estados, fizemos de respiradores, entre outras atitudes, mas não envolvendo o Apvida, não envolvendo o caixa do Apvida. Fizemos, sim, uma série de ações, mas todas elas usando o braço social, que não é financiado pelo Apvida. Entendi. Jorge, agora eu queria conversar um pouco mais sobre o futuro, né? Como você mesmo tem comentado em diversas interações, né? Esse momento de crise traz enormes desafios, mas também traz grandes oportunidades para quem tiver o preparo e a coragem de olhar mais para frente. Pode comentar um pouco como é que a liderança do Apvida tem se dividido, né, entre lidar com a crise atual, né, dado que vocês, inclusive, estiveram em alguma das praças mais acometidas pela doença, né, mas também conseguir vislumbrar essas oportunidades que esse momento traz. Legal, realmente. E gastando um pouco de tempo nisso, né, e que oportunidades você acha, no final, que essa crise pode trazer para o grupo? É isso mesmo. Foi incrível presenciar algo que eu nunca imaginei na minha vida. Foi de ver e viver. E eu visitei, como eu fui acometido pela doença logo no início de abril, foi um dos primeiros doentes aqui do estado, em visita às nossas unidades, trabalhando, eu contraí essa doença. E logo fui imunizado, eu pude, junto com a equipe, visitar todas as nossas unidades e visitar constantemente nossos usuários em terapia intensiva para entender um pouco melhor essa doença. Mas eu vi, e pela primeira vez na minha vida, hospitais com ocupação 100% por uma doença específica, algo que eu nunca imaginava. Então, realmente, a dinâmica que acometeu algumas cidades é algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Nunca imaginei. Então, eu posso afirmar que do nosso tempo de gestão, eu acho que mais de 60% dele foi direcionado para o atendimento desse evento, que foi de uma agudez nunca vista e de uma intensidade nunca vista pela história, né? Porém, ela também nos força a fazer uma série de melhorias e aproveitar essa oportunidade duríssima para também implementar melhorias que podem ser duras, que às vezes a gente tem resistência de implementar por uma série de motivos. E eu ressalto algumas delas aqui. Por exemplo, a nova plataforma de venda. Desenvolvemos uma plataforma de vendas que traz muito mais segurança no processo da venda, que evita fraudes, por exemplo, ou pelo menos reduz drasticamente fraudes no varejo. E a gente só havia implementado um projeto piloto em 1 ou 2 cidades. Tomamos a decisão, então, durante essa pandemia, de implantar em toda a rede. Conseguimos fazer em tempo recorde, nunca imaginava. O nosso cronograma era para fazer isso em 2 anos e meio. Fizemos porque a gente vislumbrou lá atrás que poderia haver um aumento no volume de fraudes e usuários em carência contratual querendo a utilização do plano, e essa ferramenta reduz muito essa possibilidade. Então, tivemos a coragem de implementar imediatamente, já foi todo implementado. Assim como a plataforma de atendimento médico à distância, que foi todo desenvolvido durante a crise. A gente tem a experiência mais longa no Brasil de telemedicina, mas usando 2 médicos e o usuário dentro de uma unidade nossa. Perfeito. Agora, fazer o atendimento à distância com todas as ferramentas que nós temos, histórico médico, etc., como a gente está desenvolvendo, isso foi uma inovação que foi feita em tempo recorde, né? Relacionamento com os nossos usuários, pós-venda, tudo isso mudou e nos encorajou a mudar. Eu espero que essa doença continue nos trazendo, e a gente tem um pipeline de projetos motivados ou acelerados por essa doença que vão nos permitir ser uma empresa mais ágil, mais simples, uma empresa mais digital, uma empresa que pode reduzir mais ainda custos, apesar de você ver que a gente acabou de divulgar há pouco tempo talvez a menor sinistralidade de toda a história da medicina
brasileira. Eu acho que a gente pode atribuir dessa forma. Então, será o benchmarking aí do setor. Espero que a gente mesmo possa quebrar atingir de novo essa marca, mas esses projetos todos visam tornar a empresa mais rápida, mais ágil, mais simples, mais digital e cada vez mais próxima do usuário, com as possibilidades, com todas as possibilidades de interação possível e reduzindo custos, sendo preventivos, cada vez mais preventivos, mais inteligentes, mais eficientes. Essas são as oportunidades e o nosso direcionamento interno aqui. Legal. E, Jorge, você falou de telemedicina, né? E um tema que é bastante discutido, né, no mercado é quão transformador isso pode ser, né? E algo que eu recorrentemente falo é que ele é uma ferramenta muito boa de garantir acesso, né? E até de qualidade, dado que você consegue acessar, né, não só a medicina, mas o especialista naquele caso, naquele momento, né? Isso valeria ainda mais para uma empresa com uma dispersão geográfica muito grande, que é justamente o caso da Apvida, né? Então, se puder comentar assim, quão transformador pode ser a telemedicina para uma empresa como a Apvida, né? Realmente, há duas pequenas mudanças regulatórias que podem transformar o setor. A primeira delas seria a manutenção da telemedicina nos padrões definidos para o enfrentamento da Covid. Que, como você está confirmando, a gente pode levar alto padrão de medicina para qualquer lugar do Brasil. Aliado a isso, uma das propostas nossa ao regulador é a mudança da abrangência dos produtos, ou a criação de produtos que tenham produtos em pequenas cidades que sejam restritos à capacidade local de atendimento. Então, seriam produtos locais. Imagine que com imagine só, a gente está muito próximo de poder oferecer, por exemplo, um produto ambulatorial com essas duas ferramentas a todo o país, a qualquer cidade com mais de 2.000, 3.000 vidas. Então, isso poderia aumentar a saúde suplementar, a participação da saúde suplementar de maneira absoluta. E a gente tem que encarar essa crise como um fator motivacional, não só para as empresas fazerem as mudanças necessárias, mas também que a nação como um todo, e eu tenho certeza que é pauta desse governo, e é uma necessidade da nação, mais do que tudo, fazer com que o Brasil incremente os seus apenas 24%, 23% de cobertura no mercado de saúde suplementar. Então, nós temos várias possibilidades e agora uma motivação enorme, dada as dificuldades de financiamento que o governo terá para suportar os 74%, com menos dinheiro, com mais dificuldade econômica. Então seria essa, entre outras, mas seria uma possibilidade enorme de ampliação de curtíssimo prazo, com baixo investimento, levando saúde de altíssima qualidade, por preços bastante acessíveis a todos os locais do país e do mundo, por que não? Do mundo de língua portuguesa, por que não? Legal. Assim, eu sou, como brasileiro, né, sou otimista que a tecnologia, né, e essas flexibilizações podem um dia ampliar, né, esse acesso que o país precisa tanto, né, essa medicina de qualidade. Né? E aí, Jorge, o último tema que eu queria abordar contigo, né, essa questão também de olhar um pouco para o futuro, esse é um tema de alocação de capital. Né? O Apvida, a crise atingiu o Apvida no momento que ele estava na integração da sua maior aquisição, né, que é a do Grupo São Francisco, que por si só já é um grande desafio, né? E também no momento de fortes investimentos orgânicos, né? Tanto no Apvida original quanto nessas aquisições, e também com pipeline forte inorgânico, né? De outras aquisições. Né? Como é que, enfim, toda essa crise, esse olhar para o futuro, afeta essa visão tanto da integração quanto da alocação de capital orgânica e inorgânica? Legal. Primeiro,
Importante ressaltar que a empresa é muito privilegiada do ponto de vista de caixa, muito sólida do ponto de vista de caixa. Então temos um caixa livre que nos permite fazer frente a todo o pipeline que nós temos. Esse pipeline envolve, primeiro, o plano de verticalização das adquiridas, que está em pleno voo. São 8 hospitais que estão em construção, que vão fazer com que as adquiridas tenham níveis similares ao de verticalização ao que a Apvida tem, e por conta disso, níveis de sinistralidade, qualidade assistencial, informação aos que nós temos. Isso está em curso, não mexemos absolutamente nada, até porque seria contrassensual. Por outro lado, tínhamos um pipeline de aquisições que ele foi congelado, atividade de fechamento em M&A, mas não as outras atividades como auditoria, do diligence, negociação, pelos meses de abril e maio, porque a gente estava num cenário tão obscuro naquela época, a gente precisaria entender melhor como é que o mundo ia sair e quando ia sair daquela crise. Sim. Agora a fumaça já dispersou e a gente já sabe, já tem horizonte de quando nós vamos sair, horizonte claro, já dá para ver com clareza, ressalvada alguma reviravolta que eu não acredito, e rogo a Deus que não, e não há nenhum motivo para acreditar nisso, mas ressalvado isso, o horizonte agora está claro. Em função disso, voltamos à carga total, a aproveitar as oportunidades de investimento, de aquisição de empresas, atividade de M&A, utilizando os recursos, frutos do nosso follow-on e das debêntures que são dedicados para isso. A gente acha que tem muita oportunidade de hospitais, por exemplo. Muitos hospitais saem de maneira mais frágil dessa crise. Já operadoras, nem tanto, para algumas operadoras foi benéfico, especialmente aquelas operadoras locais em que a pandemia não chegou naquela cidade. Então, essa operadora, como as cidades estavam em isolamento, eles conseguiram reduzir sinistro e acabaram fazendo mais caixa. Então, algumas operadoras, pequenas e médias operadoras, em algumas situações específicas, saem mais fortalecidas. Porém, outras, em que dependem muito de um grupo de clientes, de um setores específicos da indústria, por exemplo, aquelas operadoras que atendiam ao setor hoteleiro, essas perderam o turismo, perderam muita vida, então dificuldade financeira. Então, veja que de uma maneira geral, os hospitais estão em mais dificuldade. E operadoras, a gente pode encontrar as duas situações. Eu posso dizer que acredito que o país vai continuar consolidando numa velocidade muito grande, muito grande. O nosso caixa, parte dele é para isso, e a gente volta à carga total ao nosso plano de aquisições, agora já a partir do mês de junho, e a gente espera poder trazer os bons ativos, pagando os menores múltiplos, como a gente tem feito até hoje. Sim. Legal, Jorge. Acho que era isso, né, que eu gostaria de abordar contigo nessa nossa conversa. E eu queria abrir agora, né, para as tuas considerações finais, né, a mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. A mensagem primeira de agradecimento, Felipe, pela parceria sua e de todos os investidores, dizer da nossa felicidade em poder contar com vocês nesse projeto tão grandioso e tão importante para todos nós. E a mensagem de otimismo. Vocês podem ver aqui que eu estou muito otimista, trazendo boas notícias de recrudescimento dessa situação e de cenários melhores. E tenho certeza que o segundo semestre já vai ser um semestre de boas notícias, de volta, pelo menos gradual, à atividade econômica e volta às novas possibilidades de crescimento. E é um cenário muito mais animador daquele que a gente passou agora. E muito felizes por tudo aquilo que nós fizemos
atingindo assim a nossa missão de salvar vidas e, quando não possível, acolher da melhor maneira possível. Então, muito obrigado, Felipe, a todos. Espero ter contribuído em alguma coisa, tá bom? Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado e vamos torcer para que esse cenário realmente mais positivo, de fato, se materialize. Legal. Obrigado. Valeu, Felipe. Tchau, tchau. Tchau. Bom, espero que esse nosso bate-papo tenha ajudado a ilustrar um pouco melhor os pilares que comentei anteriormente de eficiência e flexibilidade operacional, retornos consistentes e oportunidades de crescimento. Por esses atributos, e principalmente pela empresa ser trocada por um grupo de empresários que combinam competência, experiência e alinhamento de longo prazo, nós acreditamos que o Apvida pode sair fortalecido dessa crise e gerar valor operacional relevante por diversos anos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo bate-papo com a Veld. Muito obrigado.